Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Olá, tudo bem? Entra em campo o 14º episódio do Correio no Brasileirão 2023. Hoje para fazer uma projeção da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da data FIFA. Uma data FIFA que dará 12 dias de intertemporada para os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos 2 jogos da Seleção Brasileira, que ainda não tem técnico, será comandada pelo Ramon Menezes, em amistosos na Espanha e em Portugal, contra Guiné e Senegal. Enquanto isso, os times terão tempo para arrumar a casa de olho na sequência do Campeonato Brasileiro. Quando a 10ª rodada acabar, lembra da barrinha de download? Nós atingiremos 26% do Campeonato Brasileiro. E aí, com uma possibilidade de troca na liderança. O Botafogo, se tropeçar, pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, e aí podemos passar os próximos 12 dias sem jogo do Campeonato Brasileiro com um novo líder, ou com o mesmo líder se o Glorioso conseguir vencer o Fortaleza. O Palmeiras tem um jogo um pouquinho mais difícil, que é contra o São Paulo no Morumbi. Eu estou aqui com os meus colegas Vitor Parrini, da Editoria de Esportes, Gabriel Botelho e Danilo Queiroz, e a gente vai debater primeiro os destaques do meio de semana, um meio de semana marcado por jogos da Libertadores. Vitor Parrini, o seu destaque do meio de semana. O destaque vai pro Palmeiras. Pra quem achou que o Palmeiras ia perder, cara. Aí o poder de reação, hein? 2-0. Não era 1-0 não, 2-0 em casa, né? Tinha tudo pra tropeçar e aí se complicar um pouquinho, não conseguir a vaga com a rodada de antecedência, mas mostrou o poder do elenco, o poder da cabeça fria, né? Que o Cabeça fria, coração quente. O Abel Ferreira tanto prega e venceu aí por 4-2. Esse é o meu destaque para o Palmeiras. Gabriel Botelho, seu destaque do meio de semana. Vou destacar o Flamengo, que começou vencendo, tomou um empate, mas mesmo assim retomou a frente no placar. Teve aí os percalços durante a fase de grupos, mas conseguiu lidar com os problemas e agora já, por mais que ainda no segundo lugar, já tem aí de certa forma encaminhada a classificação. E com os meninos do Ninho também, né? Os 2 gols deram uma vitória aí. Um gol do Wesley e um gol do Vitor Hugo na vitória contra o Racing. Uma vitória difícil, né, Gabriel? Difícil, porque o Flamengo abriu 1-0, levou um golaço do Rojas. Sim. Golaço mesmo, a torcida do Corinthians deve ter ficado encantada com o arremate dele. Bonito. Mas no fim, o Flamengo conseguiu a vitória, praticamente classificado, né? Danilo Queiroz, seu destaque no meio de semana. Falar do Corinthians, né? Ninguém falou do Corinthians, primeiro brasileiro já eliminado de forma antecipada da Libertadores, né? Jogou o jogo pífio do Corinthians, mais um na temporada que o time não correspondeu, o time não rendeu nada. Talvez a melhor notícia para a torcida do Corinthians no meio de semana de Libertadores tenha sido realmente o Rojas, né? O reforço do Corinthians, que o Racing vai passar, mas ele vai ser eliminado, né? Que ele talvez jogue a Sul-Americana com o Corinthians. Olha aí. Então vamos lá. Não tem nada demais. O Racing tá classificado, ele vai embora, então vai jogar Sul-Americana. Ele já tem um acerto, né? Assim que abre a janela, ele já. É verdade, ele muda. pode jogar. Ele pode jogar, acho que pode jogar Sul-Americana, né? Pode, que pode. É verdade. Bom, eu quero destacar, o meu destaque vai para uma matéria que nós estamos publicando no Correio Brasiliense, sobre, a gente está apelidando a matéria inclusive de Nossa Liga Portuguesa. É um trocadilho com o programa do professor Pasquale, tinha antigamente sobre língua portuguesa, que era o Nossa Língua Portuguesa. Então nós temos a Nossa Liga Portuguesa, porque desde que o Jorge Jesus conquistou o Campeonato Brasileiro em 2019, nós tivemos um revezamento de técnicos portugueses na liderança do campeonato. E o Vitor Parrini fez esse levantamento e ele vai mostrar pra gente agora, vai mostrar pra gente agora o que diz esse levantamento até certo ponto incrível, né? Lembrando, a liderança do Campeonato Brasileiro nesse momento é de um técnico português, o Luiz Castro, do Botafogo. Se ele perder a liderança nesse fim de semana, o líder também será um técnico português. Só o Abel Ferreira pode tomar a dianteira do Palmeiras. Parrini, do Botafogo, desculpa. Pois é, desde a contratação de Jorge Jesus, né, em 2019, os portugueses disputaram 151 rodadas do Campeonato Brasileiro. Lideraram em 72 delas.
O equivalente aí a quase 48%, né? Isso mostra um efeito positivo, né, da chegada do Jorge Jesus, né? O Brasil um pouco mais aberto, se modernizando, não à toa, até estrangeiro também são cogitados na seleção brasileira. Eu levantei que desde o Jorge Jesus foram 13 técnicos portugueses, passaram pelo país, 14º hoje, né? Passaram pela Série A, né? Passaram pela Série A, do Campeonato Brasileiro. 14º hoje, com a contratação do Armando Evangelista, é o novo treinador do Goiás. Uhum. Que eu queria a opinião de vocês, Gabriel, de Danilo, sobre essa onda portuguesa realmente, né? Repetindo, Campeonato Brasileiro antes da pausa da data FIFA, que é uma pausa considerável aí de 12 dias, vai ter um técnico português na liderança. É a tendência, né, que a gente já tá vendo no Brasil desde 2019 com Jesus, o Abel também, né? Acho que provavelmente eles dois são os grandes responsáveis desse levantamento que o Parrini trouxe pra gente e acaba refletindo nos outros clubes, né? A gente vê que o Cuiabá tentou várias vezes já o técnico português, né? 2. O Antônio, inclusive, ele tá na... O Antônio é o mais rodado, inclusive. Ele passou Antônio pelo Oliveira, Coritiba também, o Antônio Oliveira. Coritiba, Atlético Paranaense, o Cuiabá, segunda passagem pelo Cuiabá. Eu nem lembrava do Atlético Paranaense, realmente ele teve essa passagem lá. O Goiás agora tá tentando também, o próprio Cruzeiro já teve um técnico português, tá com outro agora, enfim, é uma tendência que os times estão seguindo, mas se a gente for puxar, são dois que mantiveram durante muito tempo e o Castro agora tá quebrando meio com uma hegemonia deles, né? O Jorge Jesus e o Abel. Eu vejo mais como duas nuances, né? O Flamengo e o Palmeiras acertaram, o Botafogo tem acertado também com o Luiz Castro, mas tem uns que só preferem surfar na mesma onda, né? Que preferem só aderir à moda e a gente não vê resultado, né? A gente lembra do Gesualdo no Santos, lembra do Paulo Souza no Flamengo, apesar da insistência, longa insistência no Paulo Souza. Então o Augusto Inácio, poucos lembram no Avaí. Então, assim, são alguns que simplesmente só surfam na onda da moda europeia. Mas a tendência é essa mesmo, vai falar que o Flamengo trouxe o Jesus tão convicto, que o Palmeiras trouxe o Abel tão convicto que ele é. Não, mas é porque as diretorias pensam, só por ser um técnico português, já vai fazer a diferença, então, é isso, né? que eu tô te falando, o Flamengo e Palmeiras pra mim também foi assim. Um técnico europeu para fazer a diferença. O Flamengo na época buscou também. Se a gente for ver os perfis, for buscar lá a época que o Palmeiras estava tentando contratar o Abel, eram vários perfis diferentes lá, mudou de um pro outro e tal. Não é uma coisa assim tão pensada para dar certo. E era exatamente isso que eu ia falar, essa questão de simplesmente por ser português as contratações estão acontecendo. Eu tava tentando lembrar aqui enquanto vocês falavam, eu não me recordo certinho quem foi que esbravejou em relação a isso, das contratações portuguesas em tons muito frequentes e de não estarem, assim, por mais que estejam contratando porque é um estrangeiro, é positivo porque estão Foi o Renato Gaúcho. Foi o Renato Gaúcho, né? O Vanderlei Luxemburgo também, Renato falou recente que se ele fosse português, europeu, teria uma estátua já. O Jair Ventura criticou também. Sim, Jair Ventura. Sim. Porque por mais que estejam abrindo o mercado, não é simples assim de simplesmente por ser português que os resultados vão vir. Mas ao mesmo tempo, eu acabo ficando um pouco em cima do muro em relação a isso. Ao mesmo tempo, ninguém está contratando sem critério, sem observar os trabalhos. Então, é opinião mesmo. Na minha opinião, eu acho que abrir o mercado dessa forma é positivo, porque do jeito que as coisas aconteceram, do jeito que os trabalhos estrangeiros estavam vindo e muito forte aqui no Brasil, as coisas estão acontecendo de uma forma positiva. Não tem necessidade de tanta crítica assim. A gente teve mais um discurso forte a favor do mercado nacional. O Dorival Júnior foi citado como possível opção da CBF caso Carlos Ancelotti, Jorge Jesus, Abel Ferreira, Fernando Diniz não aceitem. Ele negou que tenha sido procurado, mas deixou claro que para ele o técnico da seleção brasileira tem que ser um técnico nacional, porque, segundo ele, na visão dele, nós temos bons profissionais. Então a gente vive esse contraste no futebol brasileiro, né? Muitos técnicos portugueses, não existe nenhuma xenofobia em relação a isso, nem cor de passaporte, nada disso. O cara é competente, o cara pode trabalhar onde quer que seja. A gente tem um caso agora do Thiago Escuro, um dos grandes dirigentes do futebol brasileiro, que acaba de sair do Red Bull Bragantino para trabalhar no Mônaco. Então isso é normal, intercâmbio, né? Esse intercâmbio de profissionais, e se o cara é bom, pode ter sim essa oportunidade. Só é um levantamento mostrando realmente como
os técnicos portugueses chegaram com força, não somente no futebol brasileiro, mas na Libertadores. O Jorge Jesus e o Abel Ferreira conquistaram títulos também no Brasileirão e na Libertadores. Você falou do Dorival, eu entendo o discurso dele, né, de puxar a sardinha pra ele, pros companheiros daqui, mas tem que ter a cabeça aberta também, né? A gente vê o Silvinho na Albânia, a gente já viu o Filipão em Portugal, a gente vê do Gaspar, por mais que não seja treinador em cargo no Arsenal. Então assim, o mercado tá aberto tanto aqui quanto lá. O Juninho Pernambucano era dirigente no Lyon. Ou ainda Mas o brasileiro talvez ele tenha a cabeça mais fechada pra isso, porque o mercado pra ele é menor. É muito mais complicado a gente ver um brasileiro ir pra outro lugar do que a gente ver um argentino, por exemplo. Os técnicos argentinos rodam bastante a Europa. O brasileiro é muito raro. Luxemburgo dirigiu lá o Real Madrid. Quem mais? Luiz Felipe Scolari no Chelsea. No Chelsea, e aí, quem mais? O Paulo Autori teve uma passagem pelo futebol português. É por isso que eles têm talvez uma cabeça mais fechada, porque o brasileiro realmente ele não tem essas aventuras muito no exterior, como o argentino, por exemplo, tem. Enfim. Bom, essa matéria do Vitor Parrini você pode acompanhar na edição impressa do Correio Brasiliense deste sábado e também no site do Correio Brasiliense, correiobrasiliense.com.br. A gente vai começar a falar agora da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, projetar essa 10ª rodada que começa no sábado às 16 horas com o duelo entre Coritiba e Santos, Parrini. O duelo acho que vai ser um pouco doído pro torcedor, né? Porque o Santos também duro de assistir. O Santos não vem numa fase boa. Esboçou uma reação, mas quando parecia que ia deslanchar, caiu de novo. E o torcedor não sabe o que esperar, né? O Coritiba a mesma coisa, não vence há 15 jogos. Vai tentar fazer valer o fator casa pra tentar quebrar esse jejum. 15 jogos, cara. Mas eu acho difícil. É aquele jogo assim que vai ser doído. Não venceu ainda também até agora. Não venceu. Empatou com São Paulo eu acho que recente no Couto Pereira, 1-1. Acho que são 3 empates e 5. Fica difícil de imaginar uma vitória para os dois lados, né? Então acredito muito naquele jogo truncado, um empate assim, difícil pro torcedor. Empate. O Odair Hellmann, sob pressão, mas eu tava até comentando na redação esses dias que, cara, eu acho incrível a torcida do Santos fazer tempestade com possível eliminação na Sul-Americana, falta pouco para ser eliminação na Copa do Brasil. O Campeonato do Santos, eles precisam entender, o torcedor do Santos precisa entender que o Campeonato do Santos é o Brasileirão. Não tem outro campeonato. O time foi apontado nas prévias do Campeonato Brasileiro, foi apontado como possível candidato ao rebaixamento. O Santos é um dos clubes jamais rebaixados na história do Brasileirão. Então, eu acho que o fato de o Santos já estar ali se segurando na parte da metade para baixo ali da tabela, um pouquinho distante da zona do rebaixamento, tem que ser o troféu do Santos nessa temporada. É difícil admitir isso, mas é a realidade do peixe. Gabriel, 18h30 também no sábado, tem Corinthians e Cuiabá. Um Corinthians que começou a pensar nesse jogo contra o Cuiabá desde que levou 3-0 do Independente Del Valle, pelo menos foi o que o Vanderlei Luxemburgo falou, não tinha mais como reagir, eu comecei a poupar os caras. A realidade do Corinthians é complexa, justamente eu acho que mais por conta de timing, né? Por conta da vitória diante do Atlético Mineiro, pela volta da Copa do Brasil. Acho que o astral subiu demais em relação à equipe, em relação à expectativa de melhora, pela sequência que já vinha sendo muito ruim. E aí um jogo daquela forma, vencido daquela maneira diante do Atlético, uma partida muito boa. Categoricamente a melhor do Corinthians no ano, né? Acho que subiu o sarrafo demais e aí já não deram conta de segurar o astral, perderam pro América, um jogo o famoso horrível, sucesso subiu a cabeça ali. Sim. Jogo horrível contra o América, com o Fábio Santos perdendo pênalti, e aí chegou agora na Libertadores também, já deu uma baixada maior ainda no astral, vai jogar com o Cuiabá melhor na tabela do que o Corinthians é 1 ponto só da zona de rebaixamento, o Cuiabá tem 11 pontos, o Corinthians tem 8, e o Cuiabá já pode conquistar mais espaço na tabela se vencer pode beliscar ali talvez uma metade de cima da tabela. Seu palpite pra esse jogo? Palpite? Corinthians e Cuiabá. A nossa odd, que inclusive o Danilo deixou de fazer, né? Todo mundo aqui é horroroso. Todo mundo erra, né? Vou fazer aqui. Em respeito ao Gabriel que tá aí. A gente já teve um empate. Vamos ver se ele vai. A gente já teve um empate. Ele já vai perder o primeiro jogo. Empate, Coritiba e Santos e... eu acho que eu vou de empate também, mano. Corinthians Caraca, e Cuiabá, mais um empate. Quanto pessimismo. Que isso, vocês estão demais, hein? Danilo, no sábado já.
Danilo, enquanto você coloca aí, vai organizando a nossa odd aí, a gente tem um duelo entre Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, às 18h30 também no sábado. Esse jogo marcaria a volta do Guilherme Arana, mas o cara tá tão apressado, Danilo, que pediu pra entrar no jogo. Pediu pra entrar no jogo contra o Alianza na Libertadores, o cara tá louco pra jogar. É compreensível porque o Guilherme Arana, cara, Guilherme Arana deve ser um lamento do Tite até hoje, porque ele era nome certo na Copa do Mundo de 2022 no Catar e pertinho ali da convocação ele sofreu uma lesão grave, ficou aí 272 dias sem jogar, tempo pra caramba, e a seleção brasileira foi se esmilinguindo lá na Copa do Mundo com o Alexandro, que se machucou, depois com o Alex Telles, que se machucou, teve problema também na lateral direita. O Guilherme Arana era um nome, assim, da série Intocáveis do Tite na Copa do Mundo. E agora tenta retomar a carreira, né, Danilo? É um retorno importante, né? Um jogador muito importante pro Atlético Mineiro. Todo mundo sabe da qualidade que ele tem, indiscutível. E esse jogo pro Atlético Mineiro em termos de classificação é um jogo muito importante pro Galo dar uma subida maior, né? Concretizar a subida. Já são 5 jogos aí sem... Os últimos 5 jogos foram 4 vitórias e um empate do Atlético Mineiro. Em ascensão. Tá em ascensão. O Bragantino ainda tá meio de tabela, tá muito melhor na Sul-Americana, né? Tá em primeiro lá no grupo com os Estudiantes e tal, do que no Campeonato Brasileiro, embora seja um time que também não ganhou não ganhou fora de casa ainda. Das 4 rodadas que jogou fora, empatou 3, né? Então é um time que costuma também complicar um pouquinho. Mas para mim o prognóstico, seguindo a razão do campeonato, é a importância desse jogo para o Atlético conseguir dar uma engrenada na tabela é a vitória do Atlético. Eu chamo a atenção para um detalhe, né? O gol da vitória do Atlético Mineiro contra o Alianza foi um passe do Paulinho pro Hulk. Já são 52 gols do Atlético Mineiro na temporada, cara. 33 gols dessa dupla, Danilo. O Paulinho é artilheiro da Libertadores, inclusive, né? Na Libertadores ele tá realmente fazendo muita diferença, não só com assistências, como passe. A gente tá falando isso de forma recorrente aqui no nosso podcast, que é uma das duplas mais fortes do brasileiro e tem tudo para engrenar ainda mais nesse restante de temporada. E eu escrevi uma análise sobre esse dado aí relativo ao Guilherme Arana, porque você já tem o Hulk fazendo um campeonato extraordinário desse. E aí você tem também agora o Guilherme Arana chegando para agregar a esse time. Então eu acho que a tendência é que o Atlético Mineiro fique ainda mais forte no restante da temporada, porque você tem o Paulinho, costuma cair muito ali pela esquerda. Ou seja, a partir do momento em que ele fizer essa dobradinha com o Arana, se eu não estou enganado, eles até jogaram juntos na Olimpíada, né? Na conquista da medalha de ouro. Em Tóquio. Eu acho que eles jogaram juntos, tem que conferir. Então, de fato jogou, mas o Arana agora não. Jogaram sim. Eu não tô lembrando agora de cabeça, depois a gente pode conferir aí. Mas eu acho que que vai ser uma dobradinha ali, cara. Não sei a opinião de vocês sobre esses dois, sobre esse trio. Hulk, Arana e Paulinho. O Arana vai demorar um pouco ainda também pra entrar em forma. É meio Bruno, né? Henrique, né? Tinha uma lesão grave e tal, uma lesão que leva um tempo pro jogador se readaptar à rotina de jogos intensa aqui no Brasil ainda. Ele vai ter uma folga depois, né? Que vai ter a data FIFA pra recondicionar melhor fisicamente, mas assim, só a volta dele já é muito importante. De um mineiro para o outro, Parrini, a gente tem um duelo entre Bahia e Cruzeiro, também no sábado. O Cruzeiro vem de derrota justamente no clássico contra o Atlético Mineiro e vai tentar a recuperação agora contra o Bahia, 18h30 no sábado. É o duelo das SAFs, né? Duelo das SAFs, na qual o Cruzeiro tá numa situação um pouquinho mais confortável. Apesar da derrota no clássico pro Atlético, vem bem. O Pepa faz um bom trabalho, né? Não sei se o Danilo vai ver pelo lado negativo, igual quando a gente falava que o Vasco vinha no rotoada, mas aí de repente caiu. Mas eu acredito que o Cruzeiro vem fazendo um bom trabalho, o Pepa tá surpreendendo. Eu acho que dos técnicos que chegaram recente, ele faz mais um português, né? Mais um português, faz um dos melhores trabalhos, olhando pro que ele tem, né? Ele não tem um elenco fabuloso. O campeonato do Cruzeiro é para realmente se manter na Série A e eu acredito que ele, nesse ritmo, vai conquistar o objetivo. Então, assim, contra um Bahia que a gente vê muita oscilação, empatou recente, né, com o Fortaleza na última rodada. Não tem muito o que esperar desse Bahia, não é um time que empolga. Então, assim, o Cruzeiro, por ter uma ou outra peça um pouquinho mais qualificada do que o Bahia, eu acredito que possa sair com a vitória lá na Arena Fonte Nova. Então, mais um palpite aí para nossa odd. E aí, Gabriel,
Bahia, que ele falou, até perdi aqui. Cruzeiro. Falou Cruzeiro. Caramba, vocês estão demais. Hein? Tu discorda de tudo, hein, cara? Bom, Não, vocês estão indo na contramão aqui dos prognósticos, mas... Vamos ganhar mais. vamos lá. A gente tem também no sábado, fechando os jogos de sábado, obviamente, o famoso jogo do 4K entre o líder Botafogo e o Fortaleza, Gabriel Botelho. É outro confronto entre os técnicos estrangeiros, né? Fortaleza perdeu um pouco de fôlego, tava ali, eu lembro do outro podcast que eu participei, a gente discutindo Fortaleza no topo, perdeu fôlego, agora tá em 9º lugar, perdeu no meio de semana também na Sul-Americana, foi a única derrota no grupo, mas prestar atenção para também não ser atingido pela moral negativa, né? De qualquer forma, eu acredito que o Botafogo consiga a vitória, consiga se manter no topo, vem aí de feridas consecutivas contra o Atlético Paranaense, né? Mas de qualquer forma é favorito. Tem, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro melhor ataque da competição. Então vem bem, acredito que ganha. E não será por enquanto ultrapassado pelo Palmeiras, mas acredito que em breve acontecerá. Os próximos capítulos. Vai ser a hora do Botafogo fazer valer o se bom dá momento, conta de né? verdade, Ganhar, né? porque se perder o Palmeiras pode chegar e aí é aquilo que a gente vem falando, né? Esse Palmeiras quando chega é difícil parar. Quem tá começando a ter uma sequência assim, sem derrotas como a do Palmeiras, mas não como a do Palmeiras, mas começando a ser mais regular é o Flamengo, que já não perde aí, acho que há 9 jogos. E o Atlético Mineiro também começa a ter uma regularidade, mas ninguém no Brasil tem uma regularidade como a do Palmeiras. Então, se o Palmeiras tomar a liderança, realmente vai ser muito difícil tomar a dianteira. E nada surpreendente. Exatamente. O time do Abel Ferreira só perdia de 2-0 pro Barcelona no meio de semana e virou para 4-2 assim no segundo tempo, brincando, né? Incrível. Danilo, tem um duelo na matinê de domingo, a gente já vai para os jogos de domingo, entre América Mineiro e Atlético Paranaense. Jogo no Independência. O América tá mal ainda, né? Se bem que de vez em quando o América Mineiro me lembra um pouco o Fortaleza do ano passado. Mas assim, acho que a posição que o América tá na zona de rebaixamento também é justa pelo futebol que o Coelho vem apresentando. Para mim esse jogo é uma oportunidade muito maior para o Atlético Paranaense conseguir fazer um resultado e colar de vez no G6, né? A gente já falou várias vezes aqui também, a gente sempre bate na tecla de que o Furacão é uma brisa no Brasileirão de pontos corridos, que normalmente eles deixam de lado em prol das competições sul-americanas. Nesse ano já está classificado na Libertadores, já está numa situação mais confortável, então talvez o mês de junho, que tem Copa do Brasil também um pouco mais para frente, né? Talvez essas próximas sequências de junho, que vai ter algumas rodadas seguidas, seja para o Atlético começar a somar ponto para ficar uma situação confortável para não perder muito terreno na briga por G4. Título, acho que o Atlético não briga, mas G4 é uma projeção pelo elenco e pela força que tem bem palpável. Então acho que esse jogo em si é muito importante o Atlético ir lá, pegar um time que está mais frágil em termos psicológicos de tabela, ganhar os 3 pontos e colar de vez lá no G6. Vitória do Furacão, então, nesse jogo. Vitória do Furacão. Bom, aí a gente vai começar a falar agora de jogão, cara. Porque tem pelo menos aqui na sequência 3 jogos que são para sentar ali em frente à TV e não perder. Por exemplo, 16 horas, Parrinha. No domingo, a gente tem São Paulo e Palmeiras. Um São Paulo embalado por uma goleada contra o Tolima na Libertadores. Aliás, o Tolima eu acho que tem pesadelo com o Dorival Júnior, né? Tomou de 7-1 do Flamengo na Libertadores, né? E agora 5-0 na Copa Sul-Americana. E aí um São Paulo embalado por essa vitória contra o Tolima, contra um Palmeiras embalado por uma virada sensacional contra o time do Barcelona de Guayaquil. Vai ser um clássico chocante, né? Choque, a gente costuma chamar de choque rei, né? Mas eu acho que vai ser um bom jogo. O São Paulo do Dorival não apenas está conquistando bons resultados, mas também está mostrando evolução, está mostrando um bom futebol. Não é vistoso, mas é um bom futebol. O Palmeiras encanta esse poderio de resolver, a objetividade do Palmeiras. Então, assim, eu creio num excelente jogo no Morumbi às 4 horas da tarde. Jogo esse que também vai decidir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, né? Eu não sei se dá para chamar de prévia, né? Acho que não, até porque falta um bom tempo, né? Mas é um aperitivo ali pro torcedor. Esse é um jogo, é interessante lembrar, esse é um jogo que a torcida de São Paulo, por incrível que pareça,
gostaria de ter o Rogério Ceni como técnico, porque o Rogério Ceni fez jogos duríssimos contra o Palmeiras. Levou goleada em final de Campeonato Paulista, mas também eliminou o Palmeiras como técnico, né, nos pênaltis, aquele jogo. Na Copa do Brasil, né? Exatamente. É incrível, né? O Rogério Ceni se dava bem em duelos contra o Palmeiras. Se dava bem assim. Ele conseguia peitar o time do Abel Ferreira em jogos, em duelos entre São Paulo e Palmeiras, né, Parrinho? É verdade. Mas eu acredito que o Dorival também vai sair bem contra o Palmeiras. O Dorival tá acostumado por ter treinado o Flamengo no ano passado, né? Foi 1-1 o duelo entre eles. Ele também já conhece bem o O Palmeiras. Flamengo ganhava, inclusive, o jogo. O Flamengo e Palmeiras fizeram excelentes jogos nessa temporada na Supercopa do Brasil. Também dominaram recente. Então, assim, o Dorival acho que conhece também, sabe o nível de competitividade com o Palmeiras. Acredito que o torcedor de São Paulo não precisa se apegar só ao Rogério Ceni, né? Os bons resultados com o Dorival e a evolução também são trunfos aí para essa partida. Eu quero colocar pro Danilo a questão do Endrick, né? Endrick fez um gol, atingiu o patamar exigido pelo Real Madrid para que o Palmeiras ganhasse um bônus. E o moleque já fazendo dinheiro ainda aí pro Palmeiras, né, Danilo? Vai fazer por muito tempo, né? Se ele conseguir entregar tudo que a gente espera que ele entregue, não só em questão de bônus, mas na Europa também, né? Provavelmente deve ter algum gatilho quando ele for para lá, para o Palmeiras e ganhando algumas coisas a mais. Enfim, ele é um talento muito grande, jogador de Valparaíso, né? Pertinho aqui de Brasília. Então, se ele entregar tudo que a gente espera que ele realmente entregue, e tá caminhando para isso, tem tudo para render muito dinheiro pro Palmeiras ainda futuramente. Eu acho interessante, Gabriel, a inserção de alguns jogadores nesse time do Palmeiras. O Arthur, cara, parece que tava no elenco, parece que ele era reserva do Gustavo Scarpa, vai. Encaixou como uma luva. Encaixou, né? faz gol, faz tudo. Joga de meia, joga de ponta, joga de 9. Quão bem tem conseguido desempenhar as funções e também ser a pitadinha ali que em alguns momentos falta pro Palmeiras. Ele já fez alguns gols aí importantes aí desde que foi introduzido ao time e até o momento é o que parece que vai conseguir substituir bem o Scarpa, vai ser aquela pecinha ali para conseguir fazer o Palmeiras andar melhor ainda, né, na frente. E uma pergunta para vocês, Gustavo Gomes é o melhor zagueiro do Brasil? Acho que há muito tempo já. Eu acho indiscutível. O sistema do Palmeiras é muito, muito certinho defensivo, né? Se puxar hoje os 5 que formam lá, ele fez também uma dupla muito boa com o Luan, né? Que teve muito tempo foi criticado no Palmeiras. Encaixou certinho com ele. Eu acho que sim, há muito tempo desde que chegou no Palmeiras, ele já é um grande destaque. Fora o poder ofensivo. O poder ofensivo nem se fala. Bola aérea nele. A bola parada, né? Muita impulsão, presença física. Ele anda meio mascarado, uma liderança, mas... né? Ele anda meio mascarado porque ele tá usando uma proteção, na verdade. A brincadeira, mas o Gustavo Gomes, cara, um zagueiraço mesmo. Tava no Milan, né? Poderia estar disputando a Champions League aí, mas o Palmeiras foi buscar. O Flamengo, inclusive, você tava lembrando, Danilo, que o Flamengo tentou contratar o Gustavo Gomes. Rápido. Aí o Flamengo trouxe de fora o Davi Luiz, né? Só o Davi Luiz, do mercado europeu. Os outros ele pensou por aqui mesmo no mercado nacional. Então, mais alguma coisa sobre São Paulo e Palmeiras? Quem ganha o jogo aí, bicho? Rapaz. Faltou o palpite. Mas tá um empatite hoje, hein? Pelo amor de Deus, vocês estão... Por falar nisso, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Quando é que o Alexandre Pato estreia, hein? Com a camisa tricolor? Ainda não tem data, né? Ele tá focando na recuperação física, mas faz alguns trabalhos já no CT. Vai ter mais 12 dias aí na data FIFA. Agora, agora certamente não será. O São Paulo tem que tomar cuidado, né? Porque ele já não é mais garoto, né? O Alexandre Pato também tem um histórico de lesões, né? Sim. É semelhante ao que é o Renato Augusto no Corinthians, né? Tem que ter um cuidado. Bom, tem um jogo aqui no fim de semana ainda, que esse jogo é perigosíssimo para os dois treinadores. Mano Menezes tomou um empate, cara, no fim do jogo, no meio de semana aí contra o Nacional, lá no Parque Central, em Montevidéu. O Alan Patrick, que tá jogando muito, inclusive você, torcedor colorado, eu escrevi uma análise desse jogo, puxando pelo Alan Patrick. A gente fala muito dos meias, né, do Ganso, fala muito do Eduardo, do Botafogo, do Rafael Veiga. A gente fala desses caras todos, mas às vezes a gente esquece do que o Alan Patrick tá jogando. O cara tem muitos gols na temporada, o Alan Patrick, e ele é realmente o maestro desse time no ano. Eu acho que quando chegar, de repente, o Valência, que é um dos reforços prometidos aí do Internacional,
ele vai ter ali um cara para acionar, né? Ele vai continuar sendo o arco e acionar a flecha ali, porque o Luiz Adriano ainda não, embora tenha... O Luiz Adriano vem até fazendo gols, mas não tá se firmando como o cara que todo mundo esperava que ele fosse. E aí eu acho que de repente essa chegada do Valência pode reforçar esse setor que o Alan Patrick o tempo inteiro fica buscando ali uma referência no ataque. Mas a gente vai ter um duelo entre o Inter e o Vasco. O Mano Menezes na pendura, o Maurício Barbieri com certeza, né? Eu acho que se o Maurício Barbieri não conseguir um bom resultado lá na Arena Beira-Rio, eu acho, Gabriel, que aí o Vasco vai mudar de treinador, porque vai ter 12 dias, 777, vai ter 12 dias aí pra ter um novo treinador, se é que esses caras já não têm um nome ali na manga, e aí pro Vasco tentar se reorganizar pra sequência do campeonato. Se é que eles vão ficar também, né? Porque a questão no Rio de Janeiro em relação ao Vasco é bem complicada. Eu já vou começar puxando pelo meu palpite, porque o Inter, no meu palpite, vai ser agraciado pelo momento do Vasco. O Vasco vive um momento extracampo muito difícil. A questão do momento de não engrenar as vitórias, de estar complicado também a questão do episódio recente com o Maurício Barbieri. No final da coletiva ele sorriu. Muitos torcedores levaram a situação com discórdia. Eu achei isso aí, cara. Levaram com discórdia. Não, a gente acabou de perder o jogo, da forma que perdeu. Olha como ele tá ali, sorrindo. Depois tomar goleada pro maior rival. E, enfim, entenderam errado, mas de qualquer forma o Vasco não consegue engrenar e essa questão extracampo também é muito forte. O Inter vai ser agraciado, é muito inconstante na Série A, por mais que tenha aí perdido na Libertadores, não comprometeu a classificação, mas é muito inconstante no Campeonato Brasileiro. Empatou 1-1. Isso. Isso, empatou. E vai ser agraciado. Pelo momento o Vasco vai vencer. A situação do Vasco realmente é complicada. Você estava lembrando, há uma divergência grande lá entre o Vasco Social, né, e o Vasco SAF, que é a 777. Lembrando que no meio de semana a gente teve aqueles episódios no outro, né? No outro. Não foi nesse, no jogo segunda-feira, né? Flamengo e Vasco, exatamente. Porque a gente teve Copa do Brasil, a gente teve Campeonato Brasileiro até segunda-feira e depois veio a Libertadores. Mas a torcida do Vasco foi a São Januário, depredar o patrimônio mais lindo que o Vasco tem, que é o estádio. Né? Dos 3 clubes, dos 4 clubes do Rio, o Vasco é o único que pode bater no peito e dizer que realmente tem um estádio próprio. Estádio construído com a força da sua torcida, com seus operários. E o Vasco foi lá simplesmente depredar. O estádio do Botafogo é arrendado, Flamengo e Fluminense dividem ali a administração do Maracanã. E os torcedores do Vasco foram depredar o bem mais precioso que eles têm, bem material, que é o estádio São Januário. Mas promete ser um jogo perigosíssimo esse. Tenso, né? Tenso, principalmente pro Vasco. E aí, com certeza, vão preparar toda aquela segurança pra volta do Vasco ao Rio de Janeiro. Se o Vasco não vencer esse jogo, vai ser muito complicado. O negócio tá feio lá, né? Tá feio. É engraçado como os dois já vêm de derrota pros maiores rivais. O Inter pro Grêmio e o Vasco pro Flamengo. Exatamente. Danilo, no domingo, e aí eu acho que é o jogo da rodada, não sei se você concorda, às 18h30, Flamengo e Grêmio. Eu vou colocar também, para tabelar com você, o Gabriel, que tá preparando uma matéria sobre o duelo entre Arrascaeta, o uruguaio, e Luiz Soares, o uruguaio, ambos companheiros de seleção, que inclusive vão se apresentar o Marcelo Bielsa, que é o novo técnico da seleção celeste, para a data FIFA. Jogaram junto na Copa, né? Exatamente. Eu não concordo com esse jogo da rodada, não. Acho que São Paulo e Palmeiras vai ser um jogo de intensidade melhor e tal. Vai ser o jogo do domingo. Jogo bom de acompanhar no domingo. Mas o São Paulo e Palmeiras é domingo também, né? O São Paulo é 4 horas. É 4 horas. É 6h30. Então não, vai ser o jogo da rodada mesmo. Pra mim é o clássico paulista, que tem um equilíbrio mais de forças. Pra mim, eu acho que o Flamengo é favorito nesse jogo. É um time que a gente fala tão mal de vez em quando, a gente critica tanto o Flamengo, fala que não sabe o que vai esperar do Flamengo, o que vai render no jogo, o que vai render contra tal adversário, mas agora o Flamengo tá começando a ter uma regularidade, uma sequência um pouco mais regular, não que seja ideal. Né? Tá longe ainda de ser a ideal, não é o Flamengo ainda mais o que o torcedor se acostumou a ver nos últimos anos, um time um pouco mais constante, mas tá melhorando. Tanto é que se a gente pegar a tabela do Brasileirão, puxar os 5 últimos jogos, o Flamengo é quem tem a melhor campanha. É o que você estava falando.
Porque o Flamengo tá vindo uma sequência boa. São 4 vitórias e um empate contra o Cruzeiro. Ninguém teve esse desempenho em 15 pontos possíveis, tirar 13, né? Tirar 13. O Flamengo então tá melhorando, tá subindo na tabela. O Sampaoli, talvez o time não tá jogando da forma que ele quer, mas a cada jogo ele tá botando o time pra jogar de um jeito que tá conseguindo resultado, pelo menos. Que é muito importante. Vai ser o último jogo do Flamengo antes da parada da data FIFA. Que até a gente tá falando do Arrascaeta, que ele não foi convocado, né? Pra seleção do Uruguai, porque ele tava lesionado e tudo, acabou ficando fora. É muito importante pra ele, pro Sampaoli ter o Arrascaeta lá no Flamengo. É verdade. Os jogadores que Bem foram lembrado. convocados do Flamengo talvez sejam os que ele menos precisa pra aprimorar o time. Varela foi convocado. O Pedro, né, que querendo ou não, ele tem uma posição um pouco mais fixa no ataque e o Sampaoli também não morre de amores por ele, né? Talvez até ele vai ficar fora nesses dias e talvez seja até um ponto negativo pro Pedro, né? Porque ele não tá rendendo muito bem no Flamengo, não tá entregando em termos técnicos com o Sampaoli e vai ficar um tempo fora, que é quando o Sampaoli vai pegar o time pra dar aquela ajustada, né? Talvez ele pode perder um pouquinho de espaço aí. O Grêmio também tá fazendo um campeonato, pra mim, acima do que eu esperava. Tá no G4, né? Acho que o Grêmio tá em quarto. se não me engano. Esse jogo vale presença no Tá G4. direto, O Grêmio Quarto fecha o e quinto. G4. Quarto e quinto. O Grêmio também tá conseguindo resultados bons fora de casa. Eu vou até ver aqui a sequência do Grêmio nas últimas 5 partidas pra gente comparar com a do Flamengo, porque também é muito positiva. 3 vitórias, um empate e uma derrota. Isso, 3 vitórias, um empate, uma derrota. Ganhou do Internacional nesse período, né? Ganhou do Atlético Paranaense fora, virou agora contra o São Paulo. É um time que tá conseguindo... Fez resultado também com o Cruzeiro. na Copa fez do resultado Brasil. contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. É um time que às vezes não tá desempenhando tão bem como a torcida espera, mas tá conseguindo resultado, que é importante. Então realmente vai ser um jogo muito bom. Eu acho que talvez Palmeiras e São Paulo possam entregar um pouco mais em termos de intensidade, de técnica. Vale uma liderança, no caso, pro Palmeiras. Vale uma liderança pro Palmeiras. O São Paulo também tá no campeonato acima, com o Dorival tá crescendo bastante. É um duelo que a gente só viu uma vez, na verdade, Flamengo e Palmeiras, né? Com o Dorival e o Abel. Que foi 1-1. Que foi 1-1 no Maracanã, o jogo. No Allianz Parque. Isso, no Allianz Parque. Na época o Maracanã foi no primeiro turno. Então eu acho que Flamengo e Grêmio tem tudo sim pra fazer um jogo bom. O Flamengo tá precisando manter um pouco mais a intensidade, tá crescendo, mas assim, é importante ganhar em casa, né? A gente fala que o Brasileirão é sempre importante o time conseguir somar pontos em casa. O Flamengo vem conseguindo fazer isso, não perdeu ainda no Maracanã, né? Apesar de ter tropeçado contra o Cruzeiro. Pra mim é favorito nesse jogo, tem tudo pra somar 3 pontos. Duelo Arrascaeta e Luis Soares, os uruguaios. Eu ia destacar, Marcão, a questão da polivalência dos dois, né? O Soares com a idade super natural, tudo bem, mas já exerce uma função fora da área muito importante. Questão de fugida, de atração da marcação. Vai muito bem nas corridas, muito bem nas oportunidades. A questão também da marcação pressão consciente contra o Cruzeiro. Passe errado da defesa, ele já foi ali para tomar e fazer a assistência. E o Arrascaeta nem se fala, né? Um dos principais jogadores dos últimos anos aqui no Brasil. Já era absurdamente categórico no Cruzeiro e no Flamengo também, né? Tem jogado até de atacante, o Sampaoli tem jogado colocado para jogar de atacante, né? E, enfim, acredito que o maior destaque seja essa questão da polivalência. São os principais 2 jogadores em campo, para mim, principais jogadores de cada um dos times. E por mais que não seja o principal jogo da rodada, eu acho que, Sim. na minha cabeça também, o São Paulo e o Palmeiras tem ali tudo pra ser o segundo jogo mais atrativo, né? É um jogão, né? Aham. Grande jogo, domingo vai ter muito jogo bom. Libertadores, né? Exatamente. E também não coloco o Flamengo como tão favorito, por mais que seja favorito, justamente por conta dessa questão do Grêmio em saber se virar. Vai ali com menos posse de bola, vai com um jogo menos atrativo, um jogo talvez mais truncado, mas consegue os resultados, consegue se virar. E um detalhe importante, né? O Grêmio teve uma semana livre pra esse jogo, né? O Grêmio não disputou nada nessa semana. E o Flamengo jogou segunda-feira contra o Vasco e jogou quinta-feira contra o Racing. 2 jogos que exigiram muito do time. Então acho que o Sampaoli até deve mexer um pouco nesse time, ou então ir com força máxima, já contando que na sequência ele vai ter 12 dias para recuperar o elenco. Um detalhe que eu quero colocar em relação ao Flamengo, chamando lá pro blog Drible de Corpo, eu escrevi uma análise sobre esse jogo do Flamengo, mostrando que o Jorge Sampaoli tá abrindo um pouco mão de si. E tá aprendendo a jogar uma partida de cada vez, é o que eu escrevo lá.
a tratar uma partida de cada vez em vez de explorar o máximo do Flamengo. Então o Flamengo teve um comportamento contra o Fluminense no jogo da ida, sufocou o Fluminense ali, principalmente no primeiro tempo e depois também no segundo, com um jogador a mais. Depois teve outra postura contra o Fluminense, abriu mão da posse da bola, teve um comportamento se jogou um pouco mais recuado, mais comportado ali em busca do resultado e conseguiu. Depois contra o Vasco, uma outra postura, também mais agressiva, resolveu o jogo no primeiro tempo. E contra o Racing, também soube administrar a partida, os momentos da partida, que foram momentos tensos pro Flamengo. Logo 3 minutos do segundo tempo, o time leva o gol de empate. Então eu acho que esse é um ponto positivo do Sampaoli. E eu já começo a ver também um pouquinho desse jogo posicional que tanto se fala do Jorge Sampaoli. Se você vê a jogada do primeiro gol, que vem lá da esquerda, né? Uma roubada de bola do primeiro gol, na verdade. O Everton Ribeiro rouba a bola, dá no Arrascaeta, o Arrascaeta dá no Gerson, o Gerson cruza pro meio. Quando ele cruza ali para aquela faixa de campo ali, e isso é um pouco do futebol posicional, prevendo que alguém chegaria para pegar aquela bola. E esse alguém foi o Wesley, que tem crescido muito, acompanhou toda a construção da jogada, ele vai pro meio como se fosse um centroavante e faz o gol. Então isso é um pouco já dos movimentos que o Sampaoli geralmente cobra dos times dele. Eu vejo também, concordo com o Danilo, evolução no time do Flamengo, e a torcida do Flamengo só não pode esperar realmente espetáculo. Esse não é momento de espetáculo. É o que eu estou dizendo. O Jorge Sampaoli está fazendo o Flamengo viver um jogo de cada vez, e aí esses 12 dias podem ser fundamentais para o Flamengo voltar outro no segundo semestre, talvez, para a fase de mata-mata da Libertadores, da Copa do Brasil, jogo duríssimo com o Atlético Paranaense e para o restante do Campeonato Brasileiro. Para terminar, sobre a 10ª rodada ainda, Goiás e Fluminense, Parrini, é o jogo aqui pertinho, em Goiânia, no estádio da Serrinha. O torcedor tricolor pode já estar no feriadão de repente. Dá um pulo, né? Dá um pulo lá para acompanhar o Fluminense. Mas a gente tem que saber se vale a pena, né? Pro torcedor sair daqui e ver esse Fluminense que anda meio capenga. Né? Um Fluminense que não tá apresentando mais aquele futebol vistoso. Eu vejo até um pouquinho do Diniz tentando fazer o feijão com arroz para resolver. Mas o Fluminense parece numa crise de identidade, né? O time que era extremamente ofensivo agora só fez gol em um jogo dos últimos 7. Uhum. O Cano não marca também, tem 7 partidas. Então você vê, é uma crise de identidade. Eu lembro que o Danilo escreveu numa matéria puxando pelo arame liso do Fernando Diniz. E isso é aquilo, isso é muito da tecla que a gente vem batendo aqui. O lado esquerdo totalmente não existe, né? O lado esquerdo é tão importante que o Marcelo publicou, você viu essa semana? Não Ele publicou lá: estamos melhorando. Era uma foto dele e o Alexander, entendeu? Então é justamente aquele setor ali. Né? Esses 12 dias vão ser importantes também para o Fluminense recuperar recuperar os jogadores lesionados, né? O Keno, o Alexander, o próprio Marcelo também. E a gente vê o Arias do outro lado totalmente sobrecarregado, né? Não consegue fazer o jogo ofensivo do Fluminense girar. Então, assim, acho que é um jogo pro Fluminense recuperar a moral, vencer um Goiás que não é o melhor time do campeonato, é um time fragilizado, 17º colocado, tá, vai passar por uma transição aí de comando, né? O técnico português não comanda nessa partida, mas já vai passar por uma transição. Então, assim, é um jogo para o Fluminense recuperar a moral, e os 12 dias de data FIFA recuperar os jogadores para voltar aos trilhos aí na 11ª rodada, sequência aí de Copa de Libertadores e temporada. Ainda vai precisar lidar com o torcedor, né? Por ter prometido uma imagem que no momento não existe. Que, assim, pode não existir mais, pode vir a existir de novo, mas quando, né? O Fluminense, né? Quando é que volta a jogar aquele futebol da final do Campeonato Carioca e do jogo contra o River Plate, quando goleou também o time dinizismo, argentino. Danilo, e a nossa odd? Como é que fecha aí depois da... Desistiu. Não, eu fiz aqui, ficou 6.042, bicho. Tá muito alto isso aqui. Vocês estão apostando nos azarões essa rodada aí. Eles são especialistas, eu não aposto, eu não sei nada disso. O que eu sei falar é o seguinte: Série D do Campeonato Brasileiro, meus amigos, já tem time candango sem técnico, pelo menos por enquanto a gente grava, nesta sexta-feira, 9 de junho. O Brasiliense não tem técnico. Por que não tem técnico, Danilo? Demitiu o Roberto Cavalo, né? O time tá capengando na Série D. Ficou fora da
do G4 com a derrota de quarta-feira para a União Rondonópolis, né? Mais uma derrota na Série D. O time realmente não tá conseguindo engrenar, tá com muita dificuldade. Muito estranho a temporada do Brasiliense. É, bem estranho, é bem abaixo, né? É a primeira vez que o Brasiliense termina uma rodada abaixo da quinta posição. A pior nas últimas 4 temporadas ele tinha sido um quinto lugar na Série D, né? Nos grupos. O Brasiliense é um time que tá sempre acostumado a ficar em cima, a fazer boas campanhas, pelo menos na fase de grupos da Série D. Dessa vez está bem mal, caiu bastante. Aí Roberto Cavalo pagou pato, né? Foi demitido. Não só ele, o time também desligou o gerente de futebol, o Paulo Henrique, né? Que é a figura antiga, conhecida do futebol candango, do Brasiliense, que é até uma quebra de paradigma gigante do Brasiliense ele tá saindo. Eu não sei nem precisar quanto tempo que ele ficou nesse cargo no Brasiliense. Quando eu cobria o Brasiliense lá no início, ele já era preparador de goleiro. Sim, depois ele foi bom preparador de goleiro, inclusive. Pro cargo de gerente de futebol. Até na época que eu trabalhei no Brasiliense tinha um bom relacionamento com ele, então. Mas a torcida realmente não gostava muito dele, ficou mais feliz com a saída dele do que com a saída do Roberto Cavalo, né? Repercutiu mais a troca do gerente de futebol do que do técnico. Enfim, as coisas estão meio estranhas no Brasiliense, né? Estão bem abaixo do que a gente está acostumado a ver o clube entregar na Série D do Brasileirão. Vai jogar essa rodada contra o Iporá em casa, no domingo, 16 horas, sem técnico. Vai ser dirigido pelo Luiz dos Reis, né? Ele também é figurinha carimbada aqui em Brasília, que está no Samambaia, que é uma espécie de satélite do Brasiliense, estava dirigindo a base do Samambaia. Vai comandar o Brasiliense nessa Série D. A gente nunca sabe o que esperar de lá, né? Vai que ele consegue engrenar uns bons resultados e acaba mantido no cargo, né? Tanto é que o time não tem perspectiva de contratar tão rápido, não. Tem até uma coisa curiosa no Brasiliense, quando eles trocam de técnico, eles normalmente anunciam outro bem rápido. E nas notas de... Como é que você adora? Agiu rápido. O time X agiu rápido? Não é nem que eu gosto, né? Porque se você puxar, tem uma vez que o Brasiliense postou isso, eu fiquei, o Brasiliense toda vez que troca de técnico, bota isso. Rápido. E eu puxei, sei lá, umas 5 notas de técnico do Brasiliense em todas tinha lá. O Brasiliense agiu rápido e contratou um substituto. Dessa vez acho que vai levar um pouco mais de tempo, vai demorar um tempo a mais. Talvez esteja o problema, né? O agir rápido, né? Né? Eles até pararam de publicar isso aí. Eu vou lançar um desafio para a diretoria do Brasiliense. Entra na era dos técnicos estrangeiros também. Traz um técnico estrangeiro para comandar o Brasiliense. Quem sabe não dá certo. Tem nomes bons por aí. Inclusive que dirigiram times de Pernambuco, depois foram para a Série A. Acho que, de repente, é uma boa. É uma mudança fora do padrão, né, pro Brasiliense. Danilo, o Ceilândia enfrenta quem? Vou até ver aqui que... O Ceilândia empatou com o Brasiliense. É o Operário. Eles vêm de empate no jogo entre dois times candangos aí na última rodada. Qual a expectativa para esse jogo do Ceilândia? O Ceilândia, depois desse jogo com o Brasiliense, ele também empatou com o Anápolis, né? Conseguiu manter no fim de semana, é verdade. No meio de semana, agora na quarta-feira, conseguiu manter a liderança. E o Ceilândia agora vai começar uma série que é um pouco mais pesada na Série D, porque ele vai jogar muito mais fora de casa do que em casa. E no ano passado foi isso que fez o Ceilândia cair bastante. Foi a sequência de jogos longe do DF, que a gente estava até falando aqui na semana passada, que a sequência era igual, né? Que tinha conseguido 10 pontos em 12 nas primeiras rodadas, depois teve o Clássico Brasiliense e aí despencou. Contra o Anápolis, que é um time já mais cascudo, que conseguiu... que tá brigando pela liderança com o Ceilândia, os dois estão empatados com 12 pontos, se não me engano. Vou até dar isso mesmo, 12 pontos. Os dois estão empatados com 12 pontos, o Ceilândia conseguiu somar mais um ponto em casa, né? Não chega a ser um resultado tão ruim, ainda mais com o início mais positivo. Mas o desafio do Ceilândia começa agora, vai pegar o Operário fora de casa, que... se não é um time dos melhores, também não é um time tão bobo assim de se ganhar, né? Para dar dificuldade. 4º colocado, 10 pontos. 4º colocado, tá na frente do Brasiliense, né? Adversário direto do Brasiliense na briga por G4. Um empatezinho talvez não seja tão ruim, não, mas o Ceilândia vai ter que começar a dosar. Porque a Série D também, se a Série A vai parar, a Série D ela tem uma sequência. Teve jogo domingo, quarta, vai ter domingo, quarta-feira vai ter de novo, domingo vai ter de novo. Entendi. Vai começar a ter uma sequência muito grande. De Série A. Uma sequência de Série A. E a gente sabe que os elencos da série deles não são tão numerosos assim, de qualidade até. Então o desafio do Ceilândia agora é esse, é conseguir manter uma batida para chegar ali quando voltar a jogar aqui no DF, no Abadião. Acho que faltam 8 jogos, desses 8 jogos o Ceilândia joga 5 como visitante. Ou são 4? Acho que são 5. São 5 como visitante e 3 como mandante, incluindo um jogo com o Brasiliense. No Abadião. Então, assim, é uma sequência que é bem mais pesada do que o time pegou agora. E que no ano passado foi bem cruel.
Não, são 14 rodadas, sim. Aí nos próximos... Vou até dar uma checada aí, que eu acho que nos próximos 8 que faltam, né? O San joga 5 fora de casa. Bom, para terminar o assunto futebol brasileiro, a gente tem a última rodada da Série A1 do Brasileirão Feminino. Lamentavelmente, Parrini, o Real, não chegará às quartas de final. Na temporada passada, em 2022, conseguiu. Dessa vez, não. É uma despedida ali dessa edição do Campeonato Brasileiro Feminino, com ainda um risco de rebaixamento, né? É uma despedida entre aspas aí, né? Porque o Real Brasília ainda precisa somar um pontinho, pelo menos um pontinho, para não ser ultrapassado pelo Bahia aí, em caso de vitória, né? O cenário para o rebaixamento também, por mais que o Real Brasília perca para o Cruzeiro na segunda-feira lá no Defelê, é favorável porque o Bahia joga contra o Corinthians, líder, né? Então, assim, pelo menos a tabela indica uma vida mais tranquila. Mas é sempre bom o Real Brasília fazer o dever de casa, né? Embora não tenha se classificado, fez bons jogos no Defelê, ainda mais depois da chegada da Camila Orlando. Então, assim, os prognósticos indicam pelo menos o DF vivo na Série A do Campeonato Brasileiro Feminino na próxima temporada. Isso já tá bom demais, né? Tem um time na primeira divisão. Só de se manter já é um bom caminho, né? Exato. Porque foi a temporada também, né? Se a gente puxar, foi a temporada mais turbulenta do Real Brasileiro já. E o Danilo falou no primeiro podcast, ele chamou a atenção por aquele período em que o Real Brasília ficou sem treinador. E é justamente isso que fez a diferença. É um torneio querendo não. É tiro curto, são 15 rodadas, né? Com 3 rodadas, sim. Curto, assim, mas 3 rodadas é muita coisa num recorte de 15. Exatamente. Era bem no iniciozinho ainda do campeonato. Eles foram meio que surpreendidos com a saída do treinador anterior. E aí demorou demais. Ficou 1 ou 2 jogos com um time com um técnico do profissional masculino, que era auxiliado feminino, mas não tava mais na vivência o tempo todo, né? Pagou caro, perdeu. Pior que a campanha do Real Brasília em casa é boa, né? Acho que até nessa sequência, acho que perdeu só pro Palmeiras, perdeu também pro Santos em casa, que acabou... Aí depois empatou com o Corinthians, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do depois Grêmio. ressurgiu. Depois ressurgiu. Mas depois da também, chegada da Camila, antes da chegada, antes da derrota pro São Paulo também, chegou a vencer 2 jogos seguidos. Foram 2 ou foram 3? Foram os dois em casa. Que fizeram muita diferença também na subida pra tabela, que exatamente. foi o que realmente cravou ali a oportunidade de classificação seguida pras quartas. Né? E nesse recorte ainda teve as notícias de salários atrasados, pendências. Foi uma temporada muito fora do comum pro Real Brasília, mas dentro do que aconteceu, ficar na elite já é muito bom. O time também foi muito mal fora de casa, né? Acho que só ganhou uma fora de casa contra o Avaí lá na primeira rodada, que deu até aquele ânimo e tal, mas depois caiu bastante. Fora que também o Avaí, né? Também lutando pra não cair. Mas o Avaí tá brigando pra... Agora o Avaí melhorou também no final. Deu uma subida boa, tá brigando por classificação, tá na briga aí. O Avaí chega pra última rodada com chances ainda. Chega com chances. Tá em 10º com 19 pontos e o Cruzeiro fecha o G8 com 21. Tem um confronto direto, né? São Paulo e Grêmio. Então, assim, acho que o Avaí só conseguiria se o Cruzeiro perdesse pro Real Brasília, porque Grêmio e São Paulo eles vão somar pontos. E a missão do Avaí é difícil porque joga contra a Ferroviária, né? Enfim, tá complicado. Para terminar, o nosso assunto é Brasileirão, mas neste sábado nós temos simplesmente a final da UEFA Champions League em Istambul, na Turquia. Duelo entre Manchester City, que tenta ser o primeiro campeão inédito da Liga dos Campeões desde o Chelsea em 2012, e a Internazionale, que busca o tetracampeonato. Alguns detalhes curiosos: só vai ter um jogador brasileiro nessa final, e ele é um goleiro, o Ederson. Curiosamente, o Ederson jamais jogou o Campeonato Brasileiro. Ele foi cedo lá para a Europa, chegou a vestir a camisa do São Paulo, mas entrar em campo com a camisa do São Paulo ou de qualquer outro time na Série A do Campeonato Brasileiro, jamais. Então é muito curioso isso. Teremos um jogador brasileiro somente e ele nunca jogou o Campeonato Brasileiro. A gente fez uma série lá no Correio Brasiliense, você pode acompanhar no site, uma série chamada Amuletos, mostrando os trunfos de Manchester City e Internazionale para essa decisão. Essa decisão que pode consagrar o Manchester City com a tríplice coroa. O time já conquistou o Campeonato Inglês, já conquistou a Copa da Inglaterra e agora tenta conquistar a Champions League pela segunda vez. Perdeu o título para o Chelsea na única decisão de que participou. E aí é mais uma chance do Pep Guardiola conquistar o tricampeonato. Os 2 títulos dele são com o Barcelona, o primeiro deles em 2009
contra o Manchester United, os dois contra o Manchester United, né, em 2009 e depois em 2011 no Estádio Olímpico de Roma. Para terminar, então, quero o palpite de vocês. Quem vence a decisão da Champions League? Quem vai enfrentar um time brasileiro na final do Mundial de Clubes em dezembro ou fevereiro, não sei. Um time egípcio, né? Vai saber. Pode ser. Do jeito que tá, os sul-americanos não chegam. Mas eu tô aqui puxando a sardinha para um time brasileiro. Quem ganha? Manchester City. Por quê? É o melhor time, né? Tem Haaland, tem Grealish, tem Gundogan, Kevin De Bruyne e o Ederson também é um paredão, caso a gente tenha decisões por pênalti. Então, eu creio no brilhantismo do Manchester City. Gabriel Botelho, Manchester City ou... Na minha cabeça eu acho que votar por qualquer outro resultado que não seja o City campeão, eu acho que não é sensato. Não acho, no entanto, que vai ser com a mão nas costas. Acho que o jogo vai ser bem apertado. A Inter de Milão tem feito uma temporada boa e tem se transformado, principalmente jogando na Champions League. Caiu num grupo muito difícil na fase inicial, mas mesmo assim deu a volta por cima, não perdeu para o Barcelona em nenhum dos dois jogos, levou para as eliminatórias, foi bem e tem se adaptado ali no sistema bom com 3 zagueiros, né? Os 2 alas, o Di Marco, o Çalhanoğlu jogando como primeiro volante. De qualquer forma, o City é um senhor time, né? Deu a volta por cima durante a temporada, conseguiu retomar a liderança Retomar não, né? Tomar a liderança da Premier League. O Arsenal. E também tem ali o Guardiola se adaptando bem, botando o John Stones pra jogar de zagueiro, de lateral esquerdo, lateral direito. Aí tem o Ake, que é lateral esquerdo, virou zagueiro. Tem... Quem mais? Bernardo Silva, que joga de ponta, que joga de meia, jogou de lateral esquerdo. Gundogan também, o Timaço, time né? do City realmente é muito bem preparado. Já criou uma casca boa ali na Europa também, por mais que tenha chegado só agora a primeira vez na final. Durante as eliminatórias anteriores também foi chegando, de pouquinho em pouquinho, cada vez mais longe. Guardiola também, que tem currículo pra caramba, né? Acho que vai se vingar. Temporada, se eu não me engano, foi 9-10 que o Mourinho, a Inter do Mourinho ganhou do Barcelona, Guardiola com 14% de posse de bola. Na semifinal. Se não falha a memória, o City ganha. 2009, é pra falar o placar ou só? Não, só quem ganha. Aí, se você quiser dar o placar, não tem problema não. Aí, o Danilo coloca. Eu tenho um amigo que diz assim: se tiver um jogo da Série D do Campeonato Brasileiro e a final da Champions, eu vou ver o jogo da Série D. Então, esse amigo chama-se Danilo Queiroz. Eu sei que você vai ver os jogos da Série D, mas isso não te impede de dar um palpite para Manchester City e Internacional. Realmente eu não sou grande fã do futebol da Europa, eu não costumo acompanhar tanto assim, só mais profissionalmente, né? Que é um dever que eu tenho de ficar sempre atento ao que está acontecendo. Provavelmente eu vou estar vendo Cuiabá e Santos, Curitiba e Santos, mas eu acho que, como eu não sou também uma pessoa sensata, eu acho que vai ganhar a Inter de Milão. Acho que vai valer a força da camisa, da tradição. Acho que é jogo único, pode acontecer de tudo, né? Tem essas coisas, então. Essa sua opinião. Que a Inter de Milão pode dar uma apertadinha. Essa sua opinião e os não nutelinhos vão ficar chateados depois. Essa sua opinião não é aleatória, não. O Chelsea na final com o Manchester City fez um gol e segurou. E o Manchester City não conseguiu de jeito nenhum reverter o placar. Detalhe interessante desse jogo ainda: duas equipes que jogam com 3 zagueiros, um sistema muito questionado no Brasil. Os dois times jogam com 3 zagueiros, um joga ali no 3-2-4-1, o outro joga no 3-5-2, e 2 times bancados por dinheiro asiático. A Internazionale tem como principal acionista um grupo chinês, o Suning Group. Esses caras têm mais de 60% das cotas da Inter de Milão. E do outro lado, um Manchester City bancado pelo dinheiro do Grupo City, dos Emirados Árabes Unidos, dinheiro dos sheiks, do príncipe lá dos Emirados Árabes Unidos. Então isso, na minha opinião, essa decisão entre esses 2 times bancados por dinheiro de fora, né? E SAFs, Sociedades Anônimas do Futebol, como se fossem SAFs. Essa final vai turbinar muito esse mercado de SAF no Brasil. Os caras que miram sempre nesse mercado europeu vão olhar, pô, isso aí dá certo, bababá. E uma prova disso é o Flamengo. O presidente Rodolfo Landim vai para a final na Turquia e de lá vai até a Alemanha conhecer como é a divisão de cotas do Bayern de Munique. E aí eu deixo um convite para terminar, para arrematar. Eu e o Danilo Queiroz conversamos
com o ex-presidente do Flamengo, responsável pela guinada financeira do Flamengo. Nós conversamos com o Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Flamengo, e ele deu a opinião pessoal sobre a possibilidade de o Flamengo virar SAF ou meia SAF, porque existe a possibilidade maior de o Flamengo virar uma meia SAF, 51% para o Flamengo e 49% para acionistas. Então o Eduardo Bandeira de Melo fala com a gente, né, Danilo, sobre isso, dá a opinião dele e sobre outros assuntos. É uma entrevista que a gente vai estar publicando no fim de semana no Correio Brasiliense. Então acompanhe o Campeonato Brasileiro, Champions League, Série D, Série A1 do Brasileirão Feminino, tudo no Correio Brasiliense, na versão impressa, na versão digital, correiobrasiliense.com.br, no blog Drible de Corpo, nas nossas redes sociais. E o meu agradecimento ao nosso diretor, que já subiu a plaquinha de fim, o Benjamin. Muito obrigado a você pela... Segura o toque, me voe aí. Você não vai falar quem vai ganhar a Champions League? Quem vai ganhar a Champions League? A minha torcida é pelo Manchester City, sinceramente. eu admiro muito a Internacional. Obrigado, porque eu esqueci mesmo. Eu gosto muito da Internazionale. Aquele título de 2010 foi fantástico da Internazionale. Contra o Bayern de Munique, 2-0 no Santiago Bernabéu. Mas eu acho que o Manchester City dessa vez chegou realmente para ser campeão, e nós teremos um campeão inédito da Champions League. Repito, o último campeão inédito da Champions League foi em 2012. Nesse período, eu escrevo até isso na minha coluna que vai ser publicada no sábado. Nesse período, para você ter uma ideia, a Libertadores teve o Corinthians, campeão inédito, teve o Atlético Mineiro, campeão inédito, teve o San Lorenzo da Argentina, campeões, todos esses 3 times campeões inéditos. Você vê como é difícil lá entrar ali naquele grupinho que tem sempre Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique. Então, nesse período de 10 anos, a Champions League teve um campeão inédito. A Libertadores teve 3. E se você for pegar no século, ou seja, de 2001 para cá, a Champions League só teve um campeão inédito, que foi justamente o Chelsea. A Libertadores teve mais do que 3, se você for pegar nesse recorte a partir de 2001. Tá bom? Obrigado pelo puxão de orelha. Tá aí então meu palpite. Manchester City vai ser campeão da Champions League, na minha opinião. Tá bom? Obrigado a você pela audiência. Um abraço, toco e me voe.